Sabe uma coisa que não me sai da cabeça? O caso de um executivo que eu conheci há uns anos. Brilhante, sabe? Incansável, o tipo de pessoa que é capa de revista. Ele tinha alcançado tudo: dinheiro, status, poder. Mas, conversando com ele, a sensação era de um vazio imenso. A família mal o via, a saúde já estava no limite, e ele mesmo confessou que não se sentia genuinamente feliz. Eu fico pensando, por que a nossa cultura celebra tanto essa imagem de sucesso que, no fundo, tantas vezes parece vir acompanhada de um fracasso pessoal silencioso? Essa é a ferida, exatamente a ferida que o Stephen Covey tenta curar com os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele percebeu esse paradoxo, pessoas subindo a escada do sucesso, tipo, numa velocidade impressionante, só para descobrir, quando chegam lá no topo, que a escada estava encostada na parede errada. O material que a gente tem hoje é um resumo bem detalhado dessa obra, e a nossa missão aqui não é só listar os 7 hábitos, é investigar por que um livro de décadas atrás continua tão relevante. E mais importante, tentar entender onde esses princípios se encaixam ou até se chocam, né, com a realidade do nosso mundo hoje. Gosto dessa abordagem. E o ponto de partida, segundo o material, é uma ideia que soa quase filosófica. A mudança real acontece de dentro para fora. Covey diz, e essa frase é forte, que a maneira como vemos o problema é o problema. Tá, mas na prática, o que isso realmente significa? Parece um pouco vago, não acha? Parece, mas é a fundação de todo o resto. Ele chama essa maneira de ver de paradigma. É a lente, sabe? A lente através da qual a gente interpreta um mundo. O resumo até traz aquele exemplo clássico da imagem, que pode ser vista como uma jovem ou uma senhora idosa. Ah, eu conheço essa. Exato. Ninguém está errado, mas as pessoas veem coisas completamente diferentes. E se elas não reconhecerem que a outra perspectiva também é válida, a conversa simplesmente não avança. Elas ficam presas discutindo quem está certo. Entendi. É sobre reconhecer que o nosso mapa da realidade não é o território em si. E Covey usa essa ideia para fazer uma distinção que me pareceu central. Ele fala da ética do caráter versus a ética da personalidade. Exatamente. Ele argumenta que, por uns 150 anos, a literatura de sucesso se baseou na ética do caráter. Coisas como integridade, humildade, coragem, justiça. Princípios universais, né? Atemporais. Mas, a partir do século XX, o foco mudou para a ética da personalidade. Aí entra a imagem pública, as habilidades de comunicação, a atitude positiva, técnicas de influência. São os hacks. Mas peraí, deixa eu te provocar um pouquinho aqui. No mundo corporativo de hoje, que vive de meta trimestral, de resultado imediato, a ética da personalidade não é o que, na prática, é mais recompensado? Carisma, um bom networking, saber vender o seu peixe, isso não te leva mais longe e mais rápido do que ter uma integridade silenciosa? Essa é a grande tensão. E você tem um ponto, sim. A curto prazo, as técnicas da ética da personalidade funcionam. Psicólogos sociais como Robert Cialdini, em seu trabalho sobre influência, mostram que certas estratégias podem sim gerar resultados imediatos. O argumento do Covey, no entanto, não é que as habilidades sociais são inúteis. A questão é, o que acontece quando a base não é sólida? Se você usa técnicas para manipular alguém, pode até conseguir o que quer uma vez, mas você destrói a confiança. E sem confiança, relacionamentos de longo prazo, seja numa equipe ou numa família, simplesmente desmoronam. Como diz a fonte, somente a bondade básica da vida técnica. Sem ela, é só manipulação. Funda. E essa fundação de caráter é o que nos leva para a primeira parte do processo, a tal da vitória íntima. Os hábitos que dizem respeito a nós mesmas. O primeiro é ser proativo. E aqui a maioria pensa que ser proativo é simplesmente ter iniciativa. Mas é muito mais profundo que isso. É a consciência de que entre qualquer coisa que nos acontece o estímulo e a nossa resposta, isso é a resposta, existe um espaço. Nesse espaço mora a nossa liberdade e o nosso poder de escolher a resposta. Pessoas reativas são movidas por sentimentos, por circunstâncias. O tempo tá bom, elas se sentem bem. Alguém as trata mal, elas ficam irritadas.
Pessoas proativas são movidas por valores. O material usa o exemplo do Viktor Frankl nos campos de concentração, que é, nossa, extremamente poderoso, mas, sendo bem honesta, é um exemplo quase sobre-humano. Para os problemas do dia a dia, tipo um chefe tóxico ou um projeto que não sai do lugar, essa ideia de escolher sua resposta não corre o risco de virar uma positividade meio superficial, de culpar a vítima pela situação. É uma pergunta fundamental. E o risco existe se o conceito for mal interpretado. Covey não está dizendo para ignorar problemas ou aceitar o inaceitável. A proatividade não é sobre fingir que o problema não existe, é sobre focar a sua energia onde ela pode fazer a diferença. Ele chama isso de círculo de influência versus o círculo de preocupação. Pessoas reativas focam nas preocupações, a economia, a política, os defeitos dos outros, coisas que não podem controlar. Isso gera frustração e encolhe o círculo de influência delas. Pessoas proativas focam no que podem controlar, suas atitudes, seu trabalho, suas escolhas. E ao fazerem isso, seu círculo de influência se expande. A mudança começa na linguagem, sabe? Trocar "eu não posso" por "vamos ver as alternativas". Trocar "ele me irrita" por "eu controlo meus sentimentos". É sobre assumir a autoria da própria vida. Ok, faz sentido. Ser proativa me dá o controle do volante do meu carro, mas para onde eu estou dirigindo? De que adianta ter todo o controle se eu estou indo na direção errada? Eu preciso de um destino, de um mapa. Perfeito. E essa é exatamente a transição para o hábito 2. Comece com o fim em mente. É o hábito da liderança pessoal. O Covey propõe um exercício de visualização bem chocante. Imagine-se no seu próprio funeral. O que você gostaria que seu cônjuge, seus filhos, um colega de trabalho, um amigo, dissessem sobre você? O que realmente importaria naquele momento? Esse exercício força uma clareza brutal sobre seus valores mais profundos. É um soco no estômago, mas um soco necessário. Ele te tira do piloto automático das urgências diárias. Exatamente. E a partir dessa clareza, a ideia é criar uma declaração de missão pessoal. Pense nela como uma constituição para a sua vida. Um documento escrito que define o quem você quer ser e o que quer fazer. Essa declaração se torna o seu norte, o critério pelo qual você mede todas as outras coisas. Com ela, você se torna centrado em princípios, como justiça, integridade e serviço, que são imutáveis. Em vez de ser centrado em coisas instáveis, como dinheiro, carreira ou até mesmo cônjuge, que podem mudar e te deixar à deriva. Certo, então o hábito 1 diz que eu sou a programadora. O hábito 2 é eu escrevendo o programa. Mas um programa só funciona se for executado. O dia a dia é um caos de e-mails, notificações, reuniões. Como eu realmente sigo esse mapa no meio do trânsito caótico da vida? É aí que entra o hábito 3. Coloque o mais importante em primeiro lugar. É o hábito da gestão pessoal, da execução. E a ferramenta para isso é a famosa matriz de gestão do tempo. Ela divide tudo em 4 quadrantes, baseados em 2 critérios: urgência e importância. O quadrante 1 são as crises, urgente e importante. O quadrante 4 é o desperdício, nem urgente nem importante. E o quadrante 3 é o truque, a armadilha. Urgente, mas não importante. Muitas reuniões, interrupções, e-mails, eles gritam por atenção, mas não contribuem para os seus objetivos de longo prazo. E a mágica, imagino, está no quadrante que sobrou. A mágica está no quadrante 2. Importante, mas não urgente. É aqui que moram o planejamento, a prevenção, a construção de relacionamentos, o aprendizado, o exercício físico. Pessoas eficazes evitam os quadrantes 3 e 4 e passam a maior parte do tempo no quadrante 2. Ao fazer isso, elas previnem que as coisas virem crises do quadrante 1. Elas não apagam incêndios, elas instalam sistemas de prevenção de incêndios. E isso exige uma disciplina imensa para dizer não ao que é urgente, mas irrelevante. E é interessante notar
Como essa matriz que foi criada antes da internet como a gente conhece, se torna ainda mais crucial hoje. O quadrante 3, o urgente mas não importante, explodiu. Hoje, ele é um monstro alimentado por notificações, mensagens instantâneas. A disciplina de dizer não que o Covey pedia nos anos 90, hoje é uma verdadeira superpotência. Eu luto com isso o tempo todo. Meu celular apita e eu sinto uma compulsão de responder na hora. É uma batalha diária focar no quadrante 2. É a batalha de todos nós. E dominar esses 3 primeiros hábitos, a proatividade, a visão e a disciplina, nos dá o que Covey chama de vitória íntima. É a base do caráter. Sem ela, qualquer sucesso público é insustentável. Isso me leva de volta àquele executivo que eu mencionei no início. Olhando agora, eu percebo que ele era um mestre nos hábitos 1, 2 e 3. Super proativo, tinha uma visão clara de onde queria chegar na carreira e era extremamente disciplinado. Mas a equipe não confiava nele, os relacionamentos eram frágeis. É aqui que a ponte quebrou, imagino, na passagem da vitória íntima para a vitória pública. Exatamente. E a transição entre esses 2 mundos é construída sobre uma das metáforas mais poderosas do livro, a conta bancária emocional. A ideia é que, em cada relacionamento, existe uma conta que mede o nível de confiança. Interações positivas são depósitos, promessas cumpridas, gentilezas, escuta atenta. Interações negativas são retiradas, desrespeito, promessas quebradas, ignorar a outra pessoa. Com saldo alto, a comunicação é fácil, é eficaz. Com saldo baixo ou negativo, tudo se torna difícil e tenso. Essa metáfora da conta bancária emocional é forte, mas, sendo um pouco cética, não te parece um pouco transacional? Quase calculista? Um relacionamento de confiança pode mesmo ser resumido a uma planilha de débitos e créditos? Eu entendo a sua ressalva. Se for encarado de forma literal, manipuladora, sim, seria calculista. Mas a intenção da metáfora não é que você ande com um caderninho anotando «fiz um elogio, mais 10 pontos». A ideia é entender o princípio por trás. Confiança se constrói com consistência. O resumo destaca alguns depósitos-chave. Compreender o indivíduo. O que é um depósito para mim pode não ser para você. Manter compromissos, talvez o maior depósito de todos. Esclarecer expectativas para evitar retiradas por mal-entendidos e, crucialmente, pedir desculpas sinceramente quando você faz uma retirada. Isso demonstra humildade e restaura a confiança. Certo. Com essa base de confiança, com um saldo alto na conta emocional, a gente pode começar a pensar em interdependência eficaz, o que nos leva ao hábito 4. Pense ganha-ganha. Mas isso só ótimo na teoria. Na prática, vivemos num mundo competitivo. Numa negociação dura, quando o outro lado só joga para ganha-perde, se eu tentar ser a única colaborativa, não vou acabar sendo feita de boba? Esse é um medo de todo mundo. E é por isso que ganha-ganha não é sobre ser bonzinho. É sobre ser corajoso e atencioso ao mesmo tempo. Covey argumenta que a maioria das realidades, família, equipes de longo prazo, são interdependentes. Um resultado ganha-perde para um dos lados, na verdade, vira um perde-perde a longo prazo, porque o relacionamento e a confiança são envenenados. Mas para se proteger em negociações difíceis, ele apresenta a opção mais poderosa de todas: ganha-ganha ou nenhum acordo. Ganha-ganha ou nenhum acordo. O que isso significa? Significa que se não conseguirmos encontrar uma solução que seja genuinamente benéfica para ambos, a gente concorda em discordar amigavelmente e não fazer negócio. Isso é libertador. Tira a pressão de ter que manipular ou ceder em pontos essenciais. Você define seus critérios e, se eles não forem atendidos, você simplesmente se retira, preservando o relacionamento para o futuro. Exige coragem e uma mentalidade de abundância, a crença de que existem outras oportunidades, né? Ok, ganha-ganha ou nenhum acordo faz sentido como um mecanismo de segurança. Mas para sequer chegar perto de uma solução ganha-ganha, primeiro eu preciso entender o que a outra pessoa considera uma vitória. Como eu faço isso de verdade? E essa pergunta nos leva direto ao coração da vitória pública, o hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido.
É o hábito da comunicação empática. Isso é o exato oposto do que a maioria de nós faz. A gente não ouve para entender, a gente ouve para responder. Enquanto o outro fala, já estamos formulando o nosso contra-argumento na cabeça. Exatamente. A escuta empática é diferente. Não é concordar, é ser capaz de ver o mundo como a outra pessoa vê, de entender o paradigma dela, de sentir o que ela sente. O material destaca que a comunicação eficaz tem 3 pilares: ethos, sua credibilidade; pathos, a emoção, a empatia; e logos, a lógica da nossa ideia. A maioria de nós vai direto para o logos, para a lógica da nossa ideia, mas as pessoas não vão se importar com a sua lógica se não sentirem que você é confiável e que você entende e respeita o ponto de vista delas. Só depois de fazer um depósito massivo na conta bancária emocional, demonstrando que você genuinamente entende a posição do outro, é que você ganha o direito de ser compreendido. E quando essa compreensão mútua acontece, imagino que o cenário mude completamente. Não é mais eu contra você? Torna-se nós contra o problema. E é aí que a mágica do hábito 6, a sinergia, acontece. Sinergia é quando o todo é maior que a soma das partes. É quando 1 mais 1 é igual a 3, 10, 100. Ela acontece quando pessoas com mentalidade ganha-ganha e que praticam a escuta empática se juntam para resolver um problema. Elas valorizam as diferenças de perspectiva. E dessa colaboração criativa surgem as terceiras alternativas, soluções que nenhum dos dois teria pensado sozinho. Não é o meu jeito, nem o seu, mas um jeito novo e melhor. Uau! Que jornada começa com uma decisão interna de mudar nossas lentes, nossos paradigmas. Daí construímos o autodomínio com a proatividade, a visão e a disciplina. E só com essa fundação sólida de caráter é que podemos nos aventurar a construir relacionamentos interdependentes e eficazes, usando a confiança da conta bancária emocional, a mentalidade do ganha-ganha e a ponte da compreensão mútua para criar algo novo. Em essência, a mensagem do Covey é que eficácia não é sobre eficiência. Não é sobre fazer mais coisas em menos tempo. É sobre fazer as coisas certas, alinhadas com princípios profundos. É um equilíbrio constante entre P, a produção, os resultados, e CP, a capacidade de produção, o ativo que gera os resultados. Se você foca só na produção e nunca faz a manutenção da máquina, ela quebra. O mesmo vale para o nosso corpo, nossa mente e nossos relacionamentos. E isso nos deixa com uma reflexão final, acho. O material que a gente analisou hoje oferece um mapa poderoso, um passo a passo, para nos tornarmos mais eficazes. Mas talvez a pergunta mais importante, inspirada pelo hábito 2, seja a que precisamos fazer antes mesmo de dar o primeiro passo. Estamos tão obcecadas em subir a escada do sucesso o mais rápido possível, mas e se antes de começar a escalar a gente parasse por um instante para se perguntar: essa escada está apoiada na parede certa? A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra.